Olá, começa agora mais uma edição do Câmara Notícia. Mudam regras para financiamento de imóveis. Requerimento solicita a instalação de equipamentos sonoros para orientar cegos. E hoje é dia do quadro Giro Ambiental e tem ainda os destaques do que rolou no esporte no fim de semana. As regras para financiamento de imóveis mudaram e agora devem facilitar para quem quer comprar a casa nova. Eduardo sonhava com a casa própria há 2 anos e agora conseguiu comprar o imóvel que desejava. Eu moro em Campinas há 4 anos, mas há uns 2 anos eu já estava procurando um imóvel. Dependia ainda de uma negociação do imóvel que eu tinha antigamente e consegui agora achar esse imóvel e efetivar a compra. Para aquecer o mercado de imóveis, a Caixa Econômica Federal anunciou facilidades no parcelamento de imóveis usados. Entre as novas regras estão o aumento do percentual do valor a ser financiado e a queda da taxa de juros. Tiveram 2 mudanças importantes. Uma foi a mudança da taxa, que ela abaixou bem. Teve um decréscimo em torno de 1%, ela veio de 10 e pouco para 9%, chegando hoje até 9%. E teve a mudança do LTV, que é a quantidade que pode ser financiado o imóvel. Tá? Hoje passou de 50% para 70% do imóvel. Com a mudança nas regras, as vendas registraram um aumento de 15% em relação ao mês de março. Já se compararmos com o mesmo período do ano passado, o aumento foi de 30%. E a expectativa é que as vendas cresçam ainda mais. São mudanças que começam a aquecer, repercutir imediatamente no mercado, principalmente com o cliente que está ainda indeciso no imóvel que vai comprar. Ele começa a ver que ele tem um recurso mais fácil, está favorecendo para ele, né? E aí ele começa a procurar. Então o mercado está começando a aquecer mesmo. Com a procura dos imóveis aumentando, os preços também podem subir. Por isso, quem deseja ter uma casa nova por um bom preço deve correr. A minha dica é que eles comecem a olhar com o maior carinho para isso e que corram. Não precisa fazer um negócio desesperado, mas que se apressem, porque o mercado é a lei da oferta e da procura. Conforme aumenta a procura, a oferta vai diminuindo e os preços, a tendência dos preços aumentarem. Não digo que vão aumentar assim, mas a tendência é para um aumento de preço sim. Agora, Eduardo não vê a hora de se mudar para a casa nova. É muito gostoso a hora que você escolhe o que você quer, né? Um imóvel bacana, para a família também, né? Então tá todo mundo empolgado em casa lá para fazer a mudança, terminar de fazer os nossos ajustes e fazer a mudança. Um requerimento do vereador Nelson Ostri pede informações sobre a manutenção de um elevador parado na Biblioteca Municipal. Segundo o vereador, alunos e professores têm enfrentado dificuldades de utilizar o local. Ele está parado, segundo consta a demanda desse professor e de alguns alunos, né, de uma escola municipal e de uma escola estadual também, é que está em torno de 1 mês paralisado o elevador. Isso é o tempo até o presente momento. Então é um caso de manutenção para que essas pessoas possam ter acesso à biblioteca. Foram justamente os professores e os alunos que relataram a situação, o que fez com que o requerimento fosse protocolado. São demandas que chegaram através de professores, de próprios alunos, dos próprios alunos, referente à paralisação do elevador da Biblioteca Municipal. Então são cadeirantes, são pessoas deficientes que têm essa necessidade. Hoje é muito comum você encontrar numa sala de aula um aluno portador de alguma deficiência, um cadeirante. Então nós temos que atualizar e a Biblioteca Municipal ela não pode ter um elevador danificado por tanto tempo e prejudicando assim o acesso dessas pessoas. E a Câmara aprovou um requerimento que solicita à Prefeitura informações sobre a instalação de sinal sonoro para orientar cegos na travessia de ruas e avenidas. O vereador Carlão do PT apresentou durante reunião ordinária um requerimento destinado ao prefeito Jonas Donizete.
No documento, o parlamentar solicita informações a respeito de projetos para a instalação de sinais sonoros em semáforos espalhados pela cidade, com o objetivo de orientar pessoas cegas na travessia de ruas e avenidas. Tendo em vista que há poucos sinais sonoros na cidade de Campinas. Esses sinais estão praticamente colocados em portas de hospitais e entidades. Mas o portador de deficiência visual, ele tem outras necessidades, como banco, acesso ao comércio central. E nessas esquinas mais perigosas do centro, eles estão sentindo a dificuldade da não existência desse sinal sonoro. Uma lei federal, regulamentada em fevereiro deste ano, ordena que os semáforos instalados em via pública com intensidade de veículos e periculosidade, assim como as vias de grande circulação que deem acesso a serviços de reabilitação, devem conter identificação dos equipamentos com sinalização em braille e alerta com mensagem verbal de indicação para orientar o pedestre. A lei ela deixa uma brecha que não especifica em quais ruas, em quais avenidas. E é essa ampliação desse serviço que nós queremos apresentar para o município. Em parceria com a Embrapa, Campinas implanta saneamento básico rural em pequenas propriedades. Fossa séptica biodigestora e jardim filtrante. Duas tecnologias que integram uma iniciativa da Prefeitura para universalizar o esgotamento sanitário na área rural do município, onde quase 35% dos cerca de 20 mil habitantes não tem saneamento adequado. A primeira trata as águas negras, aquela que vem do uso do vaso sanitário e do banheiro. A segunda recebe o esgoto das águas cinzentas, que vem da cozinha e lavanderia. A instalação foi possível através de convênio de cooperação técnica com a Embrapa Instrumentação de São Carlos. As primeiras etapas do programa já adequaram o esgotamento sanitário de 59 propriedades, contemplando a doação de 34 unidades da fossa séptica biodigestora, 24 biodigestores e 10 unidades do jardim filtrante, além da capacitação de mais de 50 produtores rurais. O plano de saneamento, ele tem um programa que a gente chama de Programa de Saneamento Rural Sustentável, que prevê a universalização do saneamento rural durante um período de 20 anos na cidade de Campinas. Campinas, segundo o IBGE de 2010, a gente tem quase 20 mil habitantes na área rural, né? Segundo o IBGE também, praticamente 35% dessas áreas estão com o esgotamento sanitário irregular, ou seja, é esgotado através de fossas negras, fossas rudimentares que contaminam o solo, né? Ou estão sendo jogadas diretamente em cursos d'água, valas. Os produtores que participam do projeto nesta fase inicial são da região onde ficam as captações de água da Sanasa. Estabelecemos 2 áreas prioritárias em Campinas para proteção dos recursos hídricos, né? Que são justamente áreas antes das captações da Sanasa para abastecimento público de Campinas, tanto no rio Capivari, que é essa região aqui, quanto no rio Atibaia. A contaminação do lençol freático também é uma preocupação. Toda a área rural, além dela não ter rede de esgoto, ela não tem rede de água. Então o pessoal toma água de poços e essas fossas estão contaminando o lençol. Então, de alguma forma, quem está nas partes mais baixas pode se contaminar, com esse tratamento inadequado do esgoto. O produtor fica apenas com o custo da manutenção dos sistemas que são adaptados ao esgoto de cada residência da propriedade. O recurso vem de termos de ajustamento de conduta feitos pela Secretaria Municipal do Verde e Desenvolvimento Sustentável com empresas que tinham passivo ambiental em Campinas. Hoje a gente busca recursos, e faz a doação para o proprietário rural do sistema. A contrapartida do proprietário é a instalação e manutenção. A gente conseguiu startar o programa através de recursos de termo de ajustamento de conduta.
Então, através desses termos que a gente está comprando os sistemas e doando para as propriedades rurais de Campinas. Fim de semana negativo para os times de Campinas, tanto no futebol como no basquete. As meninas do Veracruz, até então invictas na Liga de Basquete Feminino, perderam o primeiro jogo da decisão. Foi o confronto do melhor ataque da competição do Veracruz contra a melhor defesa do Sampaio Corrêa. Embalado por uma campanha invicta de 20 vitórias em 20 jogos, o time de Campinas encontrou muitas dificuldades para superar a marcação adversária, mesmo jogando com o apoio da torcida no ginásio da Ponte Preta Paineiras. Nem mesmo os 19 pontos de Ariadna, a cestinha da partida, foram suficientes para o Veracruz Campinas sair na frente da decisão. Sampaio Corrêa venceu por 56-55 e comemorou bastante a vitória em quadra. As equipes voltam a se encontrar nesta terça-feira, novamente no ginásio da Ponte Preta Paineiras, às 7 da noite. E apesar da derrota, nada está perdido. Esse foi só o primeiro jogo de uma série de melhor de 5, então boa sorte para as meninas do basquete. Já pela Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol, os times de Campinas também sofreram no fim de semana. A gente começa pelo Guarani, que esteve pertinho da vitória sobre o Goiás, mas cedeu um empate no último minuto. Em jogo de baixa qualidade técnica e com poucas chances de gol, o Guarani até saiu na frente em chute cruzado de Anselmo Ramon. O atacante ainda se machucou no lance. Mas o Bugre não conseguiu segurar o placar. Já nos acréscimos, cruzamento na área e Madison completa para o gol. Final no Serra Dourada, Goiás 1, Guarani também 1. A equipe de Campinas volta a campo no próximo sábado, no Brinco de Ouro, às 9 da noite, contra o CRB. E a Ponte Preta perdeu mais uma vez, sendo mandante na competição. Com o gramado do Moisés Lucarelli em reformas, a Ponte Preta mandou o jogo contra o Atlético Goianiense no estádio Nabi Abichedi, em Bragança Paulista. Jogando com o terceiro uniforme, todo azul, a Macaca saiu na frente com um belo gol de Paulinho. Mas na etapa final veio a virada. Júlio César aproveitou a atrapalhada da zaga para empatar. Rômulo, em chute de longe, fez o segundo. E após jogada pela esquerda, Júlio César fez o segundo dele no jogo, o terceiro do Atlético Goianiense. Final em Bragança, Ponte 1, Atlético Goianiense 3. A Macaca volta a campo na próxima segunda, fora de casa, contra o Sampaio Corrêa, às 8 da noite. Essa edição do Câmara Notícia fica por aqui e a gente se vê amanhã.